Louvado seja Deus, meus amores. Hoje eu tenho um tema suave, mas vai chegar um tempo que o Senhor já falou comigo que a igreja precisa ser ministrada com algo muito forte. Vocês vão dizer assim, ó, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já teve um desejo sincero e fez a escolha errada? A gente vai falar sobre isso hoje. Desejo certo, escolha errada. Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de João, capítulo 5. A gente vai ler de 1 ao 9 e depois a gente vai ler o verso 14 e 15, amém? João, capítulo 5. Aquele que foi encontrando em reverência à palavra do Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. João, capítulo 5. A gente às vezes diz assim, João era o discípulo amado de Jesus. Jesus nunca disse que ele era o amado, não. Ele se intitulou, viu? Ele disse, eu, discípulo amado. A gente precisa se intitular assim para Jesus. Eu, amada de Jesus. Diga assim, eu, amado de Jesus. Porque você liga no céu, liga na terra, está ligado no céu. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, a gente vai ler do 1 ao 9, tá certo? Depois a gente vai ler o 14 e o 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia a certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, lhe disse, queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou e desço, outro chega antes de mim. E Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Verso 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse, eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Podeis assentar em nome de Jesus. Primeira coisa que eu quero dizer aqui é que esse paralítico, ele não é paralítico de nascença, porque o verso 14 está dizendo que Jesus disse assim para ele, vá, não peque mais para que não lhe suceda coisa pior. Então ele estava paralítico ali, então tinha alguma coisa voltada para o pecado que ele paralisou. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui, que o pecado ele paralisa a vida de uma pessoa. Mas Jesus é aquele que cura a paralisia por conta dos nossos pecados. Amém? E aí eu fui anotando algumas coisas. Primeiro eu quero falar que o tanque de Betesda, ele fala aqui, que tem 5 alpendres. Tinha um quadrado assim, pense num quadrado e um traço no meio. Então tinha um quadrado, tinha uma linha que era um alpendre, tinha um outro, depois tinha outro no meio. E o tanque de Betesda naquela época, dizem os historiadores, que era um tanque onde as pessoas passavam para se lavar e depois ir para o templo, para se purificar. Então, muitos que estavam ali doentes, estavam ali naquele tanque, entendendo que era um local que no passado se passava para se purificar. E aí se criou essa história, dizendo, o anjo quando vem agita as águas, e aquele primeiro que desce nas águas, por qualquer um dos alpendres, ele é curado. Aí eu quero começar a fazer uma reflexão sobre esse paralítico. E a primeira coisa que eu quero perguntar para mim e para você, o que está paralisado na tua vida? O que parou? Simplesmente não avança, simplesmente não decola, não caminha. O que parou na sua vida? Porque esse homem antes andava, e agora ele não anda mais, e ele está à mercê
de pessoas para dar um socorro para ele. Ele se movimentava lentamente, ele tentava chegar, mas alguém mais rápido chegava lá no tanque, e quando chegava no tanque recebia a bênção. E ele então voltava. Eu não sei se ele estava ali todos os dias, mas diz que ele era paralítico há 38 anos. Quanto tempo tem que áreas da sua vida está paralisada? É hora de dar um mergulho na presença do Senhor. Porque Jesus está aqui. E Ele está aqui dizendo, eu quero tirar paralisias da sua vida. Mas a gente precisa entender que é Ele quem vai fazer. E o que me chama a atenção é que esse paralítico estava ali vinculado a receber um milagre por conta de circunstâncias. Olha, paralítico, você está aqui nesse alpendre do tanque. Você tem que se movimentar. Quando o anjo vier, você tem que correr, se movimentar, se jogar no tanque para que você seja curado. Às vezes existem palavras que são lançadas nas nossas vidas que faz com que a gente ache que é sensato, é uma escolha, um desejo sensato, mas a escolha está errada, porque se Jesus está se fazendo presente, a minha escolha tem que ser aquilo que o homem está dizendo, você tem que fazer desse jeito para que você volte a andar e receba o seu milagre. A paralisia espiritual, a paralisia ministerial, ela pode fazer com que a gente só olhe as coisas na ótica do homem. Dificilmente a gente vai entender a ótica de Deus, porque quando Jesus chegou perto deste homem, ele não conseguiu reconhecer que era o mestre. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está aqui, ele está falando com você, ele está dizendo que ele vai te tirar da paralisia, mas você ainda está dizendo, não dá, isso aqui não tem mais jeito para mim, está paralisado porque eu não sei o que fazer. Não é você que tem que fazer, mas é você se jogar nos braços do mestre, ele vai fazer. Aqui já foi ministrado nessa noite. A gente tem que crer. Vai caminhando e a lepra vai saindo. Mas esse é um movimento de fé. Tudo está vinculado, presbítero. O Senhor não dá uma palavra para a gente, para trazer para a casa do Senhor, que ela não tenha um vínculo de fortalecimento para a nossa alma. Mas a paralisia, ela tem início na nossa própria mente. Aquele homem ficou paralítico por circunstâncias biológicas, mas ele foi levado a ter uma paralisia espiritual, porque ele disse assim, eu não consigo chegar lá, porque ninguém me ajuda. Jesus está dizendo, eu estou aqui para te ajudar nessa noite. Então esse homem, ele desenvolveu, além da paralisia biológica, que ele não conseguia se movimentar com suas pernas normalmente, andava de forma mais lenta, ele desenvolveu uma paralisia mental. E, queridos, eu quero dizer para vocês, essa é a pior. Quando a nossa mente trava, a gente não dá oportunidade ao sobrenatural de Deus acontecer na nossa vida. O que é que está paralisado na tua vida? Jesus diz nessa noite, eu estou aqui para quebrar as cadeias, tirar as correntes e fazer com que você caminhe sem paralisia nenhuma. Queridos, o que é que está na tua mente nessa noite que está lhe paralisando? O que foi que disseram para você? O que foi que falaram ao teu coração que lhe paralisou? Isso são palavras do homem. Jesus está aqui nessa noite dizendo, eu estou aqui para tirar a paralisia que o homem colocou e que sua mente botou um cadeado e entende que isso é uma verdade verdadeira. Imagine, queridos, aquele homem desejando de forma sincera receber um milagre, mas ele fez a escolha errada para viver o seu milagre. Ele escolheu ficar esperando as coisas acontecerem, dependendo do homem. Esse é o nosso grande problema. O homem, ele pode ser um instrumento de Deus para as nossas vidas, para nos abençoar, mas nós temos que caminhar na terra, sabendo que Deus pode fazer isso, mas a nossa dependência tem que ser do Senhor. E às vezes, meus amores, quando nós estamos na casa do Senhor,
que nós dependemos do homem, a gente cria uma expectativa no homem, a gente se decepciona com o homem, e Jesus está dizendo: o que é que eu tenho a ver com isso? Eu estou aqui, caminha comigo. E muitas vezes a gente bota a culpa em todas as coisas do contexto da igreja e se afasta de Jesus. E ele está dizendo: eu não fiz nada, eu estava aqui o tempo todo com a minha mão estendida, esperando você, para te acolher, para te tirar dessa paralisia, para te libertar dessa palavra que foi lançada contra a tua vida. Mas impuseram limitações para aquele homem. Meu filho, você só pode ser curado se você for o primeiro. Imagine, tinha coxo, tinha paralítico, tinha cego, devia ter outros doentes também, todo tipo de doença. E só um podia ser curado naquele dia. Será que diante da nossa ótica é justo? Será que o nosso Deus é injusto a ponto de dizer assim: hoje é só um? O Senhor tem cura para todos. Todos os dias o Senhor tem cura para todos. Então aquele homem ficou limitado, achando que era algo santo, porque dizia assim: é um anjo que vem. Então, se é um anjo que vem, é algo santo, então só um tem a oportunidade. Será que naquele momento alguns não estavam assim pensando: que injusto? Que coisa terrível, só um, isso não é de Deus, né? O povo crente gosta muito de usar esse chavão, isso não é de Deus. Pois eu quero dizer nessa noite, o Senhor tem cura para todos, mas aqui nessa noite pode ser apenas curado um, porque esse tirou a venda dos olhos e entendeu o que Jesus está falando nessa noite. 5 alpendres, 4 descidas para o tanque. E o tanque Betesda significa, sabe o que eu anotei aqui? Lugar de misericórdia. Imagine, se é um lugar de misericórdia, como é que só um vai receber o milagre? Porque o homem engessou o homem. E nós precisamos acordar, viu, queridos? Porque o nosso caminhar é na palavra e com Cristo. E aquele que caminha na palavra e com Cristo tem palavras para desengessar o outro, mas aquele que não caminha, ele vai engessar o outro. Ele vai passar a sua realidade, as suas experiências, as suas decepções. E a gente tem que ver que todo mundo passa por experiências. Todo mundo passa por decepções. Entretanto, o que foi que Jesus fez nas minhas experiências, nas minhas decepções? É isso que eu tenho que passar? É isso que você tem que passar? Porque Jesus não enganou ninguém, disse que nós teríamos aflições. E o que é que nós vamos fazer com essas aflições? A gente vai se desesperar? Vai ficar paralítico na beira do tanque, dizendo assim: eu só estou esperando a oportunidade de alguém me empurrar aqui para ver se eu consigo chegar lá? Não. Nas nossas aflições, Jesus disse: eu venci o mundo. E se ele venceu, nele nós podemos vencer. Sabe por quê, queridos? Nós não estamos vivendo milagres. Nós não estamos vendo a manifestação do poder de Deus, porque a gente só fica olhando para o outro. Eu não estou vendo na vida de fulano, na minha também vai ter. Mas quando a gente busca, quando a gente entende, aleluia, que é você e Deus, na sua intimidade, o poder de Deus se manifesta. Agora, queridos, a gente fica também escrevendo como é que Deus, olha, eu só vou entender que é o seu poder se for desse jeito. Viva o poder de Deus todos os dias na sua vida. Hoje você está aqui, vivo, com fôlego de vida, porque o poder de Deus se manifestou e você está aqui. Deus, ele trabalha na simplicidade. E quando a gente percebe Deus na simplicidade, eu recebi no grupo da família uma coisa interessante. Quem já viu aquele mosquito que parece uma muriçoca, só que ele tem umas pernas enormes e fica assim, ó, quando ele fica na parede? Quem já viu esse mosquito grandão? Ele tem umas pernas enormes. Quem já viu? Não conhece, não? Já viu? Quem mata esse mosquitinho? Ele não é nocivo, não, amados. E aí mandaram um históricozinho do grupo da família e uma frase. Eu quero chegar nesse ponto. Uma frase me chamou a atenção. Eu não sei o nome do mosquito, mas ele é predador do mosquito da dengue. E aí começa a explicar qual é o papel desse mosquito na cadeia alimentar. Então, ele é o predador da dengue. Aí ele diz assim, ele como mosquito dizendo: não me mate, porque você não me conhece. Aí vem uma frase que estava lá no grupo da família: não mate aquilo que você não conhece.
Não mate aquilo que você não conhece. Nós temos o poder da palavra e nós podemos matar pessoas com palavras. Mas quem faz isso vai dar conta ao Senhor. Não mate aquilo que você não conhece. Deixem as coisas acontecerem porque elas vão se revelando passo a passo nas nossas vidas. Teve uma outra situação que eu ouvi numa ministração que eu achei muito forte. A gente tem um poder muito forte de estar avaliando e julgando. Certa feita, um homem com seus 3 filhos pegou um trem e entrou no trem. Pano de fundo. A gente não sabe o que está por trás das cortinas. Esse homem pegou um trem e era noite, ele ia viajar a madrugada toda até a sua cidade, pegando o trem. E aí as crianças começaram a chorar muito. Mas essas crianças choravam tanto que começou a incomodar as pessoas do trem. Aí chegou um cidadão, se levantou, aqueles que já começam a confusão. Meu amigo, não dá para poder botar essas crianças para calar a boca aí, não? Uma criança de colo e 2 outras pequenas. Porque eu tenho que trabalhar amanhã, eu estou pegando esse tempo para poder ir dormindo, para acordar e ir para o trabalho. Manda esses meninos calar a boca. Não tem mãe, não. Cadê a mãe desse menino? Aí ele se levantou, fez assim. Me desculpe, eu sei que meus filhos estão incomodando. A mãe dele está lá no vagão de carga, dentro do caixão. E nós estamos indo para a nossa terra, a nossa cidade, enterrar a minha esposa, a mãe dos meus 3 filhos. E eu não sei como lidar com as crianças, porque isso era a função dela. De repente, levanta uma mulher e diz assim, eu sou lactante, eu estou amamentando, a criança deve estar com fome, o senhor quer que eu bote o neném para amamentar? Não tem problema. Aí levantou outro, deixa eu pegar os outros meninos, levar ali na lanchonete para poder comer, e aí a gente vai, os meninos vão ficar calmos. Aí o outro fez assim, quer que ajude com dinheiro para poder fazer o enterro? Sabe, queridos, a gente avalia o outro pela nossa ótica. E nós precisamos avaliar o outro pela ótica de Jesus. Ninguém tem o direito de condenar ninguém. Ninguém. Mas a palavra, ela nos julga e a palavra, ela nos coloca na posição da colheita perfeita. Diante da nossa semeadura, a colheita é perfeita. E aquele paralítico, ele estava colhendo uma limitação, uma paralisia. Por quê? Porque foi lançado sobre ele uma palavra pesada de que ele não conseguiria ir se não fosse ajudado pelas pessoas. E ele botou na sua mente que ele estava paralítico para o resto da vida, porque ninguém ia ajudar. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que quando Jesus chegou de junto dele, ele não conseguiu reconhecer quem era Jesus. Todos nós aqui somos crentes. Todos nós sabemos quem é Jesus. E eu acredito que 1, 2, 3 ou algumas vezes nós já tivemos experiências com o Mestre. Mas no momento que a gente está paralisado, que a gente está com a nossa mente endurecida, a gente não consegue perceber a presença do Mestre dizendo aqui, nesta noite, eu estou aqui para te tirar da paralisia. Aquele homem simplesmente, quando ouviu Jesus falando com ele assim, que queres ficar são? Jesus nem perguntou o que queres que te faça, não. Você quer ficar são? Quer sair da paralisia? Aí ele começou a se queixar. Sabe o que é, Senhor? Eu já estou aqui, 38 anos, e ninguém me ajuda, e ninguém me socorre, porque eu tento me deslocar, mas eu sou muito lento por causa da paralisia. Jesus não perguntou nada disso, não, mas Jesus respeitou o que ele estava dizendo. Jesus deu a oportunidade dele botar para fora a sua dor. E Jesus disse assim, não vou lhe dar ousadia para isso não, para poder você não ficar murmurando o resto da vida. Levante, tome tua cama e anda. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não fica dizendo assim, sim, meu filho, e aí? Tem quanto tempo? E aí, onde é que você não sente? É do tornozelo para baixo ou do joelho para baixo? Jesus não deu essa ousadia para que a dor daquele homem, na sua mente, a sua paralisia não fosse mais fortalecida. Jesus ouviu, mas Jesus não alimentou. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite, Jesus ouve as nossas queixas, mas ele não alimenta, não. Ele está aqui para fazer milagre. Ele está aqui para nos socorrer. Ele está dizendo nessa noite, levanta, toma tua cama, toma teu ministério, toma tua história, toma tua família, toma tua alma, toma tua concepção de fé, toma tua palavra, leva debaixo do braço, medita nela dia e de noite, toma e segue.
Jesus está querendo que a gente tome uma posição diferente, queridos. Ele está aqui, ele tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas e nós somos aqueles que impedimos e botamos a culpa no outro. E o final é que Jesus disse assim: ó, eu estou vendo que você já está são. Agora, vou lhe dar um conselho. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Entende, queridos? Quando ele foi a Maria Madalena, ele disse assim: cadê seus acusadores? Ela disse assim: não estão aqui não, Senhor. Eu também não te acuso. Agora, vá e não peques mais. E por que para esse homem ele disse: vá, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior? Porque Jesus sabia qual era a natureza daquele homem, então ele tinha que dar uma chamada mais apertada para aquele homem ficar vigilante nas suas posições. Quantas vezes Jesus está dizendo, pedindo para poder falar isso aqui nessa noite, quantas vezes nós somos repetitivos nos nossos erros? Dizemos as mesmas coisas para machucar. Continuamos com o mesmo comportamento que não é adequado aos olhos do Senhor. Permanecemos na mesma natureza porque ninguém me muda. Jesus está dizendo nessa noite: quer ficar são? Levante, toma tua cruz e anda. Nós precisamos caminhar com Jesus. Precisamos entender em Cristo que quando nós somos paralisados, só Ele pode nos tirar da paralisia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus? Qual é a área da sua vida que está paralisada? Quem foi que falou com você que você não pode? Qual foi a palavra que foi lançada sobre a sua vida que paralisou a sua história? A sua carreira profissional, o seu ministério, a sua vida espiritual, o seu relacionamento dentro da família, o seu relacionamento dentro do seu ambiente de trabalho, o seu relacionamento dentro da igreja. Queridos, inevitavelmente, cada um dará conta de si. A palavra, ela é lançada de forma individual. Cada um que abrace, porque o Senhor, Ele está aqui falando que eu estou no tempo do milagre, mas eu vou vir com o tempo da correção. Então é tempo de abrir os olhos. É tempo de estar atento. Eu só vou dar um spoiler. Eu estava em casa, depois eu tenho uma palavra para entregar para a pastora que eu disse para o Senhor, só vou entregar quando o Senhor quiser. Ela é forte. E o Senhor disse assim: você vai ministrar as 7 lixas do Senhor. O Senhor está vindo, viu, amados? Ele quer uma igreja, mas Ele não quer uma igreja sem estar polida. As 7 lixas do Senhor. Eu estou me preparando. E o dia que o Senhor disser, chegou a hora, eu vou ministrar essa palavra. E aí eu cheguei para meu filho e disse assim: atente, meu filho, porque o Senhor está vindo passar a lixa dele. Quem tiver muito rugadinho, rugosinho, endurecidinho, a lixinha vai passar e vai doer. E vai doer, queridos. Porque eu já contei aqui, eu já comprei aquelas lixas quadradona que tem 4 lados. Eu peguei a lixa mais grossa, pastora. Eu lixei com a lixa mais grossa para deixar a unha bem polidinha. Eu arranquei muito tecido da unha. Aí depois ficou tudo brilhando. Quando eu pegava, doía tanto. Porque isso aqui está endurecido, porque tem uma proteção para o dedinho embaixo, né? E eu lixei demais. Então, quando lixa, dói, queridos. Pense se parede tivesse sistema nervoso, quando recebe aquelas lixas pesadas. Quanto não ia doer? Depois vem as lixinhas mais leves, vai doer menos. Então, Deus tem 7 lixas para passar no seu povo. Tomara que a gente só precise dar de polimento. Então, fica aqui o spoiler para poder a gente saber que é tempo de se aprumar. É tempo de buscar a santidade. É tempo de estar na presença. E se nessa noite você tem algo na sua vida que está paralisado e você quer que Jesus entre com a providência e você crê, você não vai ficar murmurando, porque Jesus não deu ousadia para a murmuração daquele homem paralítico. Eu vou pedir para você vir aqui na frente em nome de Jesus e que meu pastor vai estar aqui orando pelas nossas vidas.
O que é que está paralisado na sua vida? Venha receber o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus nos abençoe. Amém? Eu quero saudar o povo de Deus com a santa e a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. É tempo de orar. A igreja precisa se preparar para o grande dia do Senhor. Tem muitos crentes que estão brincando, mas é necessário se preparar. Deixa ele. Pai, aqui estamos nós, carentes, necessitados de Ti, da Tua infinita misericórdia. Meu Deus, nós aprendemos que o Senhor é amor. Nós absorvemos isto, que o Senhor é amor. Mas esquecemos que o Senhor é justiça. Pai, o Senhor nos quer ver bem. E a Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. E o Senhor nos ama. E nós sabemos disso. Por isso nós amamos também o Senhor. Meu Deus, cada um de nós, Pai, precisamos de sermos levantados. Pedimos que o Senhor esteja agora, Pai, assim como o Senhor fez com aquele paralítico que há 38 anos estava ali, Pai. Mas ele estava com saúde. Ele reconhecia, ele falava, ele ouvia, mas ele não tinha força. Ele não tinha ânimo, porque ele estava ali paralisado. E nós pedimos ao Senhor nesta noite, faz um milagre acontecer na vida dos meus irmãos que estão espiritualmente paralisados. Porque todos nós chegamos aqui andando, conversando, observando as coisas, viemos com o objetivo de te buscar, mas muitos estão espiritualmente paralisados. Faz um milagre agora na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Ó Deus, que está precisando do teu socorro, está precisando, Pai, tomar uma posição, uma decisão de fazer o melhor para o Senhor, mas a paralisia não deixa. Então, Pai, faz um milagre na vida desses meus irmãos, para que haja, Pai, disposição para fazer o melhor, para o teu reino e para as suas próprias almas. Oh, Pai, nós cremos no teu poder e cremos na tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, hoje para todos sempre. Amém. Amém. E que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, e esteja sobre a sua vida, e sobre a vida de todos aqueles que já confessaram ao Senhor Jesus espalhado por toda a superfície da terra.